Muito bem, então, família Ciência da Alma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fica aqui o meu beijo e o meu cheiro para aqueles que forem assistir depois essa aula, tá? Mas hoje é um tema que era para a gente ter falado semana passada, mas infelizmente a gente não pôde falar, eu não pude. Mas estamos aqui hoje para falar sobre ele. Até a Fernanda falou que estava muito interessada, a Mari também, por falar nisso, cadê a Mari, né? Cadê a Mari, Adna? Então, eu mandei mensagem para ela, acho que ela não viu ainda. Ah, tá. Mas, enfim, para a gente estar falando hoje sobre um assunto que nós já conversamos um pouco, tá? E eu sei que é um assunto que muitos de vocês ficaram buscando um pouco mais de entendimento, tentando compreender mais, mesmo porque todos nós, um dia vamos desencarnar, todos nós temos os nossos entes queridos que também já partiram, e a gente fica meio que, né, querendo saber o que está acontecendo com eles, o que vai acontecer com a gente nessa transição. Então, o tema que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente sobre isso. Porque quando a gente costuma falar sobre esse tema, a gente sempre coloca ele dentro de algum outro assunto. E aí eu percebo que fica uma coisa meio perdida. Então, hoje eu quero destinar, né, essa nossa conversa a estar falando sobre isso, que é qual é o destino das almas nessa transição planetária. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda, minha linda. Boa noite. Então, gente, vamos entender uma coisa. A gente já explicou para vocês, Marcele, você sempre vai ver eu falando a gente, é porque eu nunca converso sozinha aqui com a galera, tá? Então, é uma equipe. Então, o que acontece? Nós já explicamos para vocês a respeito de que os umbrais, assim como os umbrais, o umbral mais denso, que é aquele umbral mais grosso, onde tem ali, né, as almas mais pesadas, esses já estão sendo esvaziados. E essa limpeza, ela vai subindo até ela chegar aqui na crosta terrestre, que é onde nós estamos. Ela já está acontecendo. Não se iludam de pensar, vai acontecer a separação do joio e do trigo, que a gente também já falou sobre isso. Não. Isso já está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a informação que a espiritualidade traz para a gente é uma estimativa populacional planetária. Qual que é essa estimativa? Nós tínhamos uma média de 42 bilhões de almas. Quando essa estimativa, ela está ali falando de quê? De almas desencarnadas. Tá? Hoje, o que a espiritualidade traz é que com essa limpeza que está sendo feita, esse número caiu para uma média de 18 a 22 bilhões. Então, por aí vocês já imaginam a quantidade de almas que já foram encaminhadas. Tá? Então, gente, nós temos aí uma média de 12 bilhões de almas que estão nas zonas astrais e que estão tendo uma nova oportunidade de encarnar. Essa média de 12 bilhões de almas são aquelas almas que já estão conscientes. São aquelas almas que ou desencarnaram, já com um nível consciencial mais elevado, ou elas se prepararam lá para poder, e tiveram coeficiente consciencial para retornarem para o planeta, para estarem vivenciando e auxiliando nessa transição planetária. Então, a gente tem essa estimativa populacional planetária. Por que eu falo planetária, gente? Porque o planeta, quando a gente fala, o planeta Terra está fazendo uma transição para a quinta dimensão.
A quinta dimensão é aqui ainda. Os umbrais, as casas espirituais, né, as colônias espirituais, elas estão na quarta dimensão. Então, tudo está acontecendo aqui e agora. Tá? Então, existem muitas almas que já estão prontas para encarnarem. Inclusive, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Essa reencarnação, ela agora está acontecendo de uma forma muito mais rápida. Antes, uma alma desencarnava, ela passava ali por um período de, no mínimo, 10, 20 anos, algumas ficam centenas de anos para poder reencarnar novamente. Por quê? Depende do livre-arbítrio dessas almas também. Hoje isso está acontecendo de uma forma muito mais rápida. Para vocês terem uma ideia, essas almas que ficavam pairando, né, aqui no planeta, que a gente chama aí de obsessores, ou os espíritos perdidos, ou enfim, cada um dá um nome. Elas não estão mais ficando tanto tempo aqui. Então, elas desencarnam, elas ficam esse período ainda, algumas apegadas à família, algumas apegadas ao que é material, algumas apegadas a outros propósitos, mas enfim, elas não permanecem mais por muito tempo aqui. Por quê? Justamente por causa dessa energia e dessa frequência que está sendo modificada aqui no planeta. Então, talvez vocês tenham percebido na família de vocês alguém que desencarnou há pouco tempo, e aí aparece uma gravidez na família, nasce o bebê e as pessoas começam a comparar, nossa, mas lembra tanto fulano, né, o jeito da criança, o jeito de falar, o jeito de pensar, talvez, entendeu? Por quê? Porque isso está sendo muito possível. Porque essas almas já não estão mais permanecendo tanto tempo lá. Aqui no planeta Terra, nós temos muitos dos exilados de Capela. Quem aqui conhece a história dos exilados de Capela? Vocês já ouviram falar? Com certeza, né? Pois é. Não, nunca ouvi falar. Os exilados de Capela, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui, porque é um assunto um pouco mais abrangente. Mas são almas que vieram de Capela. Capela era um outro planeta que passou por uma transição, né? Na verdade, Capela não passou por uma transição, Capela foi destruída. E só que Capela era um planeta mais evoluído do que nós. Tecnologicamente, energeticamente. Então, essas almas que estavam lá no planeta de Capela, por isso que se chamam exilados de Capela, muitas dessas almas foram designadas para encarnarem aqui no planeta Terra para auxiliar na evolução do ser humano. Se não fossem esses exilados de Capela, né, com um coeficiente maior, a humanidade não teria se desenvolvido de uma forma rápida como se desenvolveu, de uma forma rápida que a gente fala assim, né? Eles que auxiliaram isso. Se não fosse por eles, a gente talvez ainda estaria vivendo na Idade Média. Mais ou menos por aí, tá? Então, entendam que o exílio não é castigo. Olha o trabalho dessas almas. Elas saíram de um planeta, elas foram exiladas aqui num planeta inferior ao planeta que elas habitavam, para quê? Para desenvolver um trabalho. Então, nós estamos aqui passando por essa separação também. Só que a Terra não vai acabar, o planeta não vai explodir como aconteceu com a Capela, né? O planeta Terra vai continuar. Tanto é que quem está fazendo a transição, já cansei de explicar isso, é o planeta, não somos nós. Nós estamos tendo a oportunidade de participarmos dessa transição. E dentro dessa participação, a gente está tendo a oportunidade de evoluir espiritualmente, consciencialmente. Né, de estarmos justamente aumentando esse coeficiente energético.
que é a nossa consciência. Então, gente, exílio é uma coisa natural. E as almas que estão sendo exiladas, porque muitas já estão sendo encaminhadas, muitas já estão em seus planetas que são compatíveis com o seu coeficiente energético, que são compatíveis com a sua consciência, já tem planetas que estão recebendo essas almas. O que a gente sabe é que são, em média, 7 planetas que estão recebendo essas almas. E todos esses planetas são planetas administrados pelo nosso Mestre Jesus, Jesus Cristo. Porque Jesus não é só o governador do planeta Terra, não. Jesus, ele é o responsável por vários outros planetas, inclusive planetas que estão em processo de resfriamento, que ainda estão para receber vida. Então, quer dizer o quê? Essas almas, elas vão para esses planetas da época da pré-história ainda? Algumas podem ir. Porque tem algumas almas que ainda estão tão endurecidas, presas às suas crenças, ao seu ego, à ira, ao medo, que essas almas vão ser levadas para planetas que vibram dentro da frequência delas. E aí elas vão ter a oportunidade. Pensa, é a mesma coisa que aconteceu com os exilados de Capela. Essas almas estão saindo do planeta Terra e indo para um planeta inferior para que elas possam desenvolver um trabalho nesse planeta e, com esse trabalho, elas próprias evoluírem. Certo? Então, a gente está aqui no planeta Terra no que a gente chama do momento do ou vai ou fica. É literalmente a separação do joio do trigo, que já está acontecendo desde 2012. Tá certo? Então, quem desencarna agora, o que vai acontecer? Algumas almas vão passar pelo tratamento. Ainda existem algumas colônias, que na verdade essas colônias são naves que estão recebendo essas almas, fazendo essas almas passarem por um tratamento. Umas vão demorar mais nesse tratamento, outras vão demorar menos. Mas a maioria que tem coeficiente energético vai reencarnar logo novamente. Não vai ficar mais lá décadas e décadas. Algumas já estão, quando chega lá, que passa pelo tratamento que é necessário ali, pela purificação que é necessária, ela tendo esse coeficiente, essa capacidade de retornar, e eu digo para vocês, todos querem retornar. Não adianta falar, eu não vou voltar para o planeta Terra. Gente, vocês estiveram, todos vocês, estiveram em uma fila imensa, querendo estar aqui nesse momento. Não se iludam. Então, a gente tem que parar de pensar, eu despertei, eu não quero mais estar no planeta Terra porque eu não me encaixo mais com ninguém, eu não dou mais certo com ninguém. Para. Se você realmente está desperto, você está sabendo que você escolheu estar aqui. Você está sabendo que estar aqui é uma oportunidade que milhares e milhares de almas estão aguardando para ter. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o nosso melhor. Sermos felizes. É isso que nos cabe. Porque se acontecer de um de nós aqui, que estamos aqui buscando esse entendimento, que estamos aqui tentando elevar esse nosso coeficiente, se a gente desencarna amanhã, o que vai acontecer? Vai passar por esse tratamento. Se lá eles verem, não, bacana, a Glau tem um coeficiente legal, ela quer voltar porque ela quer, continuar auxiliando lá. Ela volta. E não precisa demorar anos. Ela só precisa da oportunidade certa, do lugar certo, no planeta, da família certa, para que ela reencarne.
E tá tudo bem. Então, é isso que está acontecendo com essas almas, indo para outros planetas compatíveis com a sua frequência, que também são planetas que são regidos pelo Cristo, que também são regidos pela consciência crística. Então, gente, o umbral mais grosso, nós temos camadas, tá? O umbral mais grosso, ele já foi encaminhado. Ainda existem outras camadas de umbral que estão sendo trabalhadas. É aí que entra o trabalho dos nossos guardiões, da espiritualidade, dos seres de luz de outros orbes que estão recebendo essas almas. Nós estamos trabalhando, quem está, quem se manifesta para a espiritualidade, que quer trabalhar, então é por isso que eu sempre falo, à noite, quando vocês forem dormir, se for do desejo de vocês, peçam para os mentores. É só fazer o pedido. Eu quero trabalhar com vocês. Eu quero auxiliar. Só que o nosso trabalho, gente, é 10%. O nosso trabalho é realmente auxiliar. Porque quem faz os resgates é a espiritualidade. Tá bom? Então, esse umbral mais grosso, mais denso, ele já está praticamente vazio. Ele já não existe mais. Agora, a limpeza está subindo. Mas ela está acontecendo em todos os níveis, inclusive já aqui no planeta. E o que acontece com essa limpeza? Eu estou vendo muita gente falar, mas eu vejo vocês falando que a Terra está sendo limpa, que as coisas estão melhorando, e a gente só está vendo as coisas piorando. Eu estou vendo pessoas falando, eu cansei desse negócio de despertar, não está dando certo, eu estou me sentindo pior, eu estou para baixo, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Gente, isso é o normal de acontecer. Isso é o normal de acontecer. Porque são as nossas sombras que estão aflorando. Se as nossas sombras não aflorarem, para que a gente possa ver essas sombras, e como a gente já conversou, a gente teve uma aula só sobre isso, para que a gente possa trabalhar essas sombras, como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai alcançar um nível maior de coeficiente energético? Não alcança. Então, a gente precisa entender, diferenciar os comportamentos que são comportamentos conscientes, do que são comportamentos inconscientes. A gente precisa aprender a ouvir a nossa alma. Aprender a discernir o que é ego, o que é do ego e o que é da alma. Também já falamos sobre isso. Quando a gente começa a diferenciar isso, Adriana, mas eu tenho que me livrar totalmente do meu ego. Gente, ninguém se livra totalmente do ego. Porque o nosso ego acaba sendo como um guia. A gente só não pode deixar que ele fale mais alto. Simplesmente isso. Porque o ego entende o que ele conhece, o que é igual ao nosso cérebro. O nosso cérebro físico não é capaz de inventar um rosto que ele nunca tenha visto. O nosso ego é a mesma coisa. O nosso ego só entende aquilo que nós conhecemos. Aquilo que está palpável. Então, não é abandonar o ego, é saber distinguir, porque o ego sempre quer nos trazer uma felicidade momentânea. A alma não. A alma quer trabalhar o que é eterno para nós, para nossa essência.
Então, é por isso que essas sombras estão aflorando. É por isso que tem tanta gente se sentindo mais ansiosa. É por isso que tem tanta gente sentindo dores, tendo pesadelos, vendo os amigos se afastarem, a própria família se afastar. Por quê? Porque tudo é energia, tudo é frequência. Se não bate mais, um eleva e o outro passa. E simples assim. Nós precisamos fazer essa reavaliação, porque é essa reavaliação que vai nos elevar. E se a gente não estiver disposto a fazer isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir de janeiro de 2026, nós vamos entrar num ciclo de 9 anos de repetição. Entendam isso. 9 anos. Então, o que é esses 9 anos de repetição? Vai se repetir aquilo que você reflete. Aquilo que está integrado a você. Então, se o que está integrado a você é medo, é raiva, é angústia, você tem uma probabilidade absurda, eu diria assim, de 95%, de você permanecer se espelhando nessas energias por mais 9 anos. Por outro lado, se você espelha para o universo gratidão, amor, caridade, entendimento de que a fartura não é só dinheiro, a prosperidade não é só dinheiro. Então, se você emana prosperidade, se você vibra isso, você tem 95% de chances de espelhar e ampliar isso na sua vida por mais 9 anos. É o tempo para se encerrar a transição. 2030, já falamos sobre isso também. 2030, nós já vamos ter uma mudança absurda em muita coisa aqui na Terra. Muitas almas que já encarnaram e que estão encarnando, estão vindo para auxiliar nessa transição, trazendo para nós mais conhecimento, ampliando a nossa tecnologia. Se hoje vocês acham que a inteligência artificial já é uma grande coisa, se preparem. Porque a tecnologia, ela vai dar um pum, ela vai explodir nos próximos poucos anos. Nós vamos ter uma grande revolução em tecnologia na área médica de cura. Vocês vão ver aí o aparecimento das medbags, que são as camas de tratamento energético. E isso é uma tecnologia que arcturianos e outros seres de outros orbes estão trazendo para cá. Eles estão encarnando aqui, eles estão se fractalizando e encarnando aqui para auxiliarem nessa transição. Trazendo mais tecnologia, tanto para a área da saúde, quanto para a educação. Então, gente, até 2030, 2030 está aí, são 5 anos. Nós vamos ver muita revolução. Muita revolução. O que a espiritualidade fala é que 2050 a Terra já estará vivenciando a nova Terra. Os habitantes que aqui estiverem já estarão vivenciando a nova Terra. Não passa, provavelmente não passa de 2027 a apresentação que eu digo para todos dos nossos irmãos de outros orbes.
E o que eu sei, e que já foi compartilhado com outras pessoas que trabalham como eu trabalho, com o despertar da consciência, é que a intenção, principalmente, não é dos arcturianos, é dos pleiadianos. A intenção dos pleiadianos é que isso aconteça para já. Porque eles estão vendo que o negócio está complicado. Então, por eles, isso já aconteceria amanhã. Né? Mas a gente precisa aguardar, porque nós não temos todas as informações. Então, gente, vamos olhar para as nossas sombras. Eu sei que muitos de vocês estão visualizando essas sombras. Eu sei que muita coisa está vindo lá do passado, pessoas estão reaparecendo, sentimentos estão surgindo, assim como vocês estão tendo novas sensações, tendo sonhos mais lúcidos, a intuição mais aflorada, é justamente para que a gente possa fazer esse trabalho, para que a gente possa trabalhar as nossas sombras que estão sendo mostradas de uma forma como nunca antes foi. Então, as pessoas estão literalmente mergulhando nos seus abismos. É o que muitos chamam de a noite escura da alma. Quem já ouviu essa frase? Eu estou vendo muitas pessoas vivenciando a sua noite escura da alma. Quando a gente tem um entendimento sobre as linhas de tempo, que a gente também aqui já sabe o que é linha de tempo, as pessoas que igual a Marcele, que está entrando agora, né, talvez algumas pessoas que não estão constantemente não entendam o que são as linhas de tempo. Mas eu também não vou entrar nesse detalhe agora. Tem aulas aí gravadas falando sobre isso. Então, a gente precisa entender que as linhas de tempo, elas estão começando a se cruzar. Então, existe linha de tempo, uma linha de tempo onde vai acontecer um apocalipse, existe uma linha de tempo onde um cometa vai bater na Terra, existe uma linha de tempo onde vai ter um grande tsunami, existe uma linha de... São várias linhas de tempo. E quem cocria essas linhas de tempo somos nós. Nós somos co-criadores de tudo. Tudo. Se um cometa bater na Terra, nós co-criamos isso. Através das nossas formas de pensamento. Então, cada um vai viver aquilo que acredita. Porque essas linhas de tempo vão começar a se cruzar. Agora, a partir de 2026. Vocês vão observar, e eu acho que talvez vocês já estejam observando. Pessoas que antes que vocês tinham uma convivência, que seja no trabalho, que seja dentro de casa, que seja, sei lá, no seu condomínio, no seu bairro. Pessoas que você tinha uma convivência, que hoje você já não tem mais essa convivência, como se essa pessoa deixasse de existir na sua vida. E aí passa um tempo, quando você encontra essa pessoa, ou tem notícia dessa pessoa, você fica sabendo que aquela pessoa, que ela já era nervosa, que ela já era ansiosa, que ela tá pior. E aí você pensa, nossa, mas, né, parece que não faz mais parte do meu mundo. É porque você já está vivendo o que você está cocriando. Aquela pessoa está vivendo o que ela está cocriando. Então, cada um vai viver o seu inferno. Ou cada um vai viver o seu paraíso. Isso depende do que você quer cocriar na sua vida. E com relação a essas linhas de tempo, as pessoas que estão conscientes, elas já estão preparadas para quê? Para viver na nova terra. Elas já têm a oportunidade garantida
de voltarem e vivenciarem a nova Terra. As pessoas que estão inconscientes, lembra que eu conversei com vocês, acho que a semana passada, eu mandei uns áudios, eu não sei quem ouviu, porque tem gente que tem preguiça de ouvir áudio, mas eu expliquei para vocês que existem as pessoas que estão sonolentas, as que estão despertas e as que estão acordadas. Então, existe essa diferença. Aqui a gente vai entender como uma pessoa consciente, uma pessoa inconsciente e uma pessoa que ainda está dormindo. Então, os seres que já estão conscientes já estão garantidos de uma oportunidade de vivenciarem a nova Terra. Os seres que estão inconscientes ainda, que são aqueles que, como eu falei para vocês, estão ali, né, sonolentos, esses estão tendo a oportunidade. Estão tendo a oportunidade. O tapete está sendo sacudido para eles verem tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que não precisa mais carregar. Eles ainda estão tendo um pouco tempo. E, gente, eu vou falar para vocês, o tempo é muito pouco. Então, eles estão sendo ainda trabalhados. Agora, detalhe, aqueles que estão literalmente dormindo, esqueçam. E eu sei que vocês conhecem muitos, inclusive dentro da casa de vocês, que estão dormindo. Conhecem ou não conhecem? Pois bem, esses, meus queridos, infelizmente, já são almas que estão marcadas para o exílio. A gente fala infelizmente porque a gente tem apego a essas pessoas, não é? A gente tem amor. São nossos filhos, são nossos pais, são maridos, esposas, irmãos, amigos. E que a gente queria que tivesse, que eles também tivessem essa oportunidade. Mas que quem está desperto sabe que cada um vivencia o que escolhe. Né? Então, ninguém pode despertar ninguém sem que ele queira, sem que ele esteja pronto. Entendam uma coisa, como que uma pessoa que vibra numa energia de terceira dimensão vai entender ou conseguir viver na quinta? Consegue? Não consegue. É o mesmo que vocês aqui, que são professoras. Se pegar um aluno, por exemplo, Glau é professora de que ano? Quinta série? Quinta e segundo. Sim. Se pegar um aluno do primeiro ano e colocar dentro da sua sala de quinta série, ele vai sobreviver nessa sala? Primeiro ano fundamental 1, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É você querer, como eu sempre digo, né? Pegar 1 tera e colocar dentro de 1 giga. Não roda. Não cabe. Então, são energias conscienciais completamente incompatíveis. Então, vocês que têm pessoas aí, que vocês veem que estão ligadas demais, aquelas pessoas que ainda estão bitoladas nas religiões, as pessoas que estão aí brigando, se matando por causa de política, de futebol, matando por causa disso. As pessoas que vivem ali apegadas ao próprio corpo, que vivem em função do corpo. Gente, olha essa onda absurda de caneta emagrecedora. Sou contra? Não. Eu sou a favor para quem precisa. Por quê? Porque a obesidade, ela é uma doença crônica, que é diagnosticada quando a pessoa já tentou de tudo para emagrecer e não consegue. Ela tem ali um problema crônico. Mas o que a gente está vendo é um surto, uma loucura
de pessoas que querem isso aqui, ó, resultado imediato, sem ter trabalho, sem ter que fazer uma dieta, sem ter que ir numa academia, pessoas que não fazem nenhum exame para saber se podem tomar esses medicamentos ou não. Enquanto isso, as pessoas que realmente precisam estão pagando muito mais caro pelo seu medicamento. Quando encontra, porque já nem está encontrando. Aqui no meu condomínio, semana passada, uma vizinha foi parar no hospital por causa disso. Então, essas pessoas que vocês veem apegadas a isso, esqueçam. Eu assisti outro dia uma conversa, se não me engano, foi com o pai Exu. A Marcele não sabe porque ele chama pai, depois eu conto, tá, Marcele? Aonde ele relatou um caso de... Foi o pai, que não sei se vocês lembram, que relatou um caso de uma alma, de um homem que vivia aqui preso ao próprio corpo. Quem lembra disso? Eu lembro. Foi, verdade. Entendem? Quando ele morreu, ele achava que ele continuava na academia, né, com o corpo dele. Exatamente. Então, gente, essas almas, elas não têm coeficiente para permanecer aqui. E o tempo já passou. Não dá mais tempo para tentar resgatar essas almas. Não, esse tempo acabou. Ainda tem um tempo muito curto. Sabe aquela porta que tá fechando, tá fechando, tá fechando, tá isso aqui, ó. E aí, esses que estão inconscientes estão passando de ladinho, assim, ó, nessa porta ainda. Ela tá isso aqui para fechar. Minha mãe, eu sei que eu não a verei mais. A minha mãe. Entendem isso? É sobre isso. Só que eu quero que vocês entendam o poder que nós temos. Quando eu falo que nós somos co-criadores, aquele workshop que eu passei para vocês de cocriação, gente, vocês não pagam menos do que R$2.000 para aprender aquilo que foi ensinado ali. E que eu dei de graça para vocês entenderem o poder da cocriação. Então, só para vocês estarem cientes, se nós tivermos uma porcentagem de 10%, apenas 10%, de pessoas conscientes tendo ali, cocriando uma linha de tempo positiva, 10%, nós conseguimos alterar uma linha de tempo. Uma linha de tempo que era para um cometa vir e devastar a Terra, 10% da população encarnada consciente consegue mudar essa linha de tempo. Só para vocês entenderem o poder que nós temos. E só para vocês entenderem o porquê que a grande mídia, que os governos, que a indústria farmacêutica, que a educação trabalham tanto para manter a gente bitolados em coisas que não vale a pena. Porque se a gente colocar o nosso foco aonde realmente precisa, a gente muda tudo. Tudo. Só que a grande maioria está dormindo. Infelizmente. Ainda está dormindo. Mas entendam que ninguém passa pelo que não precisa passar. Ninguém. Nós passamos pelo que nós escolhemos passar e pelo que estamos preparados e nos preparando para passar. Muitas pessoas falam sobre o... Como é que chama, gente? Os 3 dias de escuridão. Eu perdi aqui porque eu estou olhando, a minha luz está apagando, 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 apagando. Ela simplesmente apagou. Tá escuro para vocês?
Eu até comprei um ring light aqui, mas o trem não presta, gente. Deixa. Muita gente já ouviu falar do tal 3 dias de escuridão, né? Pois bem, isso é uma linha de tempo. 3 dias de escuridão é uma linha de tempo. Essa linha de tempo ainda está ativa para acontecer? Tá. Ainda está ativa. Quando, Adriana? Não sabemos. Porque isso vai acontecer decorrente de uma explosão solar. Esses 3 dias de escuridão, que talvez não sejam 3, mas ficou colocado assim. Talvez seja só um, talvez seja uma semana, talvez seja um mês. Ninguém sabe. O que se sabe é que essa linha de tempo está prevista para acontecer através de uma explosão solar. Então, esses flashes solares que nós temos, que o nosso Sol está dando, e entendam, esse Sol que nós temos não é o nosso Sol central, tá? Esse Sol que nós temos aqui, essa estrela que nós temos, ela responde aos impulsos do Sol central da nossa galáxia. Que muitos pensam que é Alcione, mas não é. Depois eu entro nesse detalhe com vocês, que isso é outra história, tá? Então, quando o nosso Sol emite esses flashes que vocês veem aí, eu não sei se vocês costumam ver, falando, teve uma explosão solar de classe X, de classe G, de classe... Alguém aqui já viu falar sobre isso? Inclusive, há uns poucos dias atrás, teve uma explosão solar gigantesca, que teve aurora boreal, gente, no México. No México. Porque o que causam as auroras boreais são as explosões solares. Só que ela fica nos polos da Terra. A explosão foi tão forte que ela alcançou o México. Tá? Então, o nosso Sol passa por ciclos. E ele está no seu ciclo de máxima solar. Então, gente, o que vai acontecer? Digamos que aconteça amanhã. No final dessa explicação, eu vou dar uma dica para vocês saberem como saber se está acontecendo, tá? Digamos que aconteça amanhã. Você acorda e tá tudo desligado, seu celular não funciona, a internet não funciona, parou tudo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com... Minha filha, pega um pouco de água para mim, por favor. Uhum. O que vai acontecer com os que estão conscientes? Vocês sabem? Alguém tem uma ideia? Aqueles que estão conscientes vão ter um salto consciencial. Obrigada, filha. Uhum. É como se literalmente os véus se rasgassem. Aqueles que estão conscientes, na hora que tiver essa grande explosão solar, eles vão ter um salto consciencial absurdo. Absurdo. Eu vou me lembrar das minhas vidas passadas, provavelmente. Por quê? Porque você vai estar apto e capaz para compreender que em vidas passadas você não foi uma princesa, um rei, você foi um mendigo, você foi um assassino, você matou seu pai, seu filho, sua mãe. Você já vai ter coeficiente energético para isso. O que vai acontecer com os que estão inconscientes? Alguém sabe? Tentem pelo menos... Hã? É surtar? Não. Os que estão inconscientes vão ter um choque. Um verdadeiro choque de realidade. E aí eles vão passar a ser
conscientes. Vai ser aquele choque literal. Tá bom. E o que vai acontecer com os que estão dormindo? Vai despertar? Não. Então vai morrer. Eles não vão Esses resistir. acham vão surtar, né? Não, eles não vão resistir. Marcelo, você tá de cabeça para baixo, amor? Ah, tá. Francis Eles- Bernardo acertou, então, porque ele acabou de falar, vão morrer. Muito bem. Olha, quando houver esse flash solar, gente, é como se o planeta Terra desse um reset. Sabe quando o computador está muito sobrecarregado, o celular está muito sobrecarregado, você não tem que ir ali fazer uma atualização? Todo mundo que tem aqui celular tem que fazer atualização de vez em quando, não tem? Do sistema? Por quê? Porque aquilo que está ali já não comporta, certo? Então, precisa uma atualização para que você possa ampliar mais ali, colocar mais aplicativo, não é? Colocar mais fotos, mais informação. É exatamente isso que vai acontecer com o planeta. Uma atualização. E o que acontece com certos celulares que são mais antigos? Aí que funcionar. Eles não têm mais atualização, não é? Então, eles ficam o quê? Obsoletos? Desatualizado. Param de funcionar. O WhatsApp, por exemplo, em determinados celulares, morreu. Não funciona mais. Não é? É isso que vai acontecer com os que estão dormindo. Quando houver o flash solar. Vamos ver muitos caindo, doentes. Vamos ver muitos desencarnes coletivos daqui para frente. Vamos ver muitos atentando contra a própria vida. Então, se preparem, meus irmãos, minhas irmãs, porque é isso que nós vamos ver. Ah, mas isso é muito triste. Na verdade, isso é necessário. Tanto para nós, quanto para aqueles que ainda dormem. Não devemos entender como triste, devemos entender como necessário. Eles vão para lugares onde eles terão novas oportunidades. E vai ser rápido. Então, gente, a espiritualidade está correndo o máximo possível para despertar mais pessoas. Porque é uma verdadeira guerra que está acontecendo entre os irmãos negativos e os irmãos da luz. Os irmãos negativos já sabem que o jogo para eles aqui está perdido. Eles já sabem disso. Então, o que eles estão fazendo nesse tempo que ainda resta para eles? Eles estão tentando recolher o maior número possível de almas para eles. Por quê? Porque eles ainda vão dominar esses outros planetas. Nesses outros planetas ainda vai haver a roda de Sansara, a obrigação de reencarnar, de pagar dívidas, de se manter preso a crenças. Ainda vai existir a matrix de controle nesses planetas. Então, eles estão fazendo de um tudo. Para quê? Para manter com eles o maior número de almas possíveis. Porque eles sabem que aqueles que ainda estão presos, apegados, são deles. Então, eles já estão, tipo assim, ó, a gente sabe que, tipo assim, se fosse hoje, 90% estava na mão deles. 90% já estaria em planetas que eles já estão dominando.
Mas não é o Cristo que governa o planeta? Sim, assim como governa o planeta Terra. E as oportunidades são iguais, tanto aqui quanto lá. Nós estamos apenas nos livrando, deixando para trás o que esses outros planetas ainda estão começando. E é o ciclo. E é assim. Tudo no universo é cíclico. Assim como, quem aqui já leu Caibalion, aquilo que se fala, assim como é em cima, é embaixo, é exatamente isso. Gente, nós temos a Federação Galáctica, nós temos a Confederação Galáctica. E ali dentro, tudo é política. Ali dentro, tudo, ainda existem seres que são elevados, existem ali seres de 7ª dimensão, 8ª dimensão, para quem não sabe, até a 9ª dimensão, ainda existe matéria, tá? A gente só deixa de ser matéria a partir da 10ª dimensão. Então, existem seres muito elevados que trabalham para as sombras. E tá tudo bem. A gente só precisa diferenciar. Então, gente, quando essa energia sobe, a energia do planeta, as pessoas que não conseguem se elevar junto com a energia vão intensificar aquilo que vibra dentro delas. Por isso que a gente fica sempre batendo na mesma tecla com vocês. Vamos elevar a nossa frequência, vamos elevar a nossa vibração. Ai, Adriana, mas é impossível ser um ser de luz 24 horas por dia. Eu sei, eu sei. Eu não sou um ser de luz 24 horas por dia. Hoje mesmo eu já mandei 3 catacoquinhos. Então, o que acontece? Não é ser elevado 24 horas por dia. É não ser baixo 24 horas por dia. Olha a diferença. Ao invés de você passar, você levantou de manhã, meteu o dedinho ali na quina da cama, que a gente sabe, dói pra caramba. Tem gente que já vira e fala assim, nossa, já vi que meu dia hoje vai ser uma bosta. E já sai de casa daquele jeito. O que ele vai encontrar na rua? Lembra que o universo é um espelho? Escuta só, ele vai sair pela porta de casa, a roupa dele prende na maçaneta, e aí ele já vai ficando mais nervoso. Ele vai entrar no carro, a porta fecha no pé dele. Ele sai com o carro na rua, ele acerta um buraco, e assim sucessivamente. Vai virando uma bola de neve. Agora, se você bate o dedinho na quina da cama, e naquela hora você xinga o palavrão mais tenebroso que aparecer na sua cabeça, como eu faço, e aí você pensa, passou. Vamos pro próximo, né? Pronto. Entende como muda a vibração? Eu já não vou sair de casa esbaforida, com raiva. Gente, eu tô passando nariz porque a minha sinusite, minha rinite hoje tá terrível. Então, olha a capacidade que você tem de mudar a sua vibração. Vou passar o dia inteiro desse jeito? Não vou, eu sou um ser humano, eu escolhi vivenciar raiva, medo, amor, gratidão, eu escolhi. Eu só preciso agora saber que eu também posso escolher viver menos raiva, viver menos ódio, viver menos apego, viver mais a gratidão, a felicidade. Porque ninguém veio para cá para sofrer. Ninguém, não se iludam, isso é conversa fiada. Tá bom? Então, meus amores, quando a gente fala de elevar esse coeficiente, é isso. É de vocês terem esse entendimento. Quem aqui, vamos dar outro exemplo. Quem aqui tem uma mãezinha idosa, um paizinho, uma vozinha, que
ganhou um celular. Aí vira e fala assim, meu Deus, o que eu vou falar com esse celular? O que eu vou fazer? Não sabe, né? E aí, tem alguns idosos que pegam o celular, que antes ele não conseguia nem abrir a tela do celular. Hoje, eu já conheço uns idosos, umas vozinhas, que passam o dia inteiro na internet. Que manda mensagem, que é um inferno, é bom dia, boa tarde, é boa noite no grupo da família, e que vê fofoca, e que tem Instagram, e que olha Facebook. É ou não é? O que aconteceu com essas pessoas? Enquanto tem outros idosos igual a minha mãe, que minha mãe não sabe mandar um áudio, gente. Um áudio pelo WhatsApp. Ela não sabe escrever a mensagem no WhatsApp. E não é falta de ensinar. Eu ensino, minha filha ensina, meu filho ensina, meu marido, todo mundo já ensinou para ela. Ela não faz questão de aprender. Então, o campo de cada pessoa se adequa de acordo com o que ela busca, com o que ela quer. Entenderam? E eu pergunto o que vocês estão buscando. O que vocês querem? O que você está comendo, Glau? É sorvete? É Danone? Ah, e eu aqui com fome. Entenderam, gente? Então, algumas pessoas têm mais disposição do que as outras. E tá tudo bem. A gente não tá aqui. Eu não tô aqui para julgar minha mãe, para condenar minha mãe, porque ela não tem esse interesse. Eu não tô aqui. O meu papel é entender que é a escolha dela. Hoje eu cheguei na casa da minha mãe, ela tava puta, porque os meninos da vizinha, meia-noite e meia, estavam na porta da casa dela, quebrou tijolo, enfim. Eu cheguei lá, gente, minha mãe estava falando, desejando que essas crianças fossem parar no meio do inferno. Eu olhei para ela e falei, mãe, você está mandando uma criança para o inferno? Ela virou e falou assim, eu vivo no inferno, por que eles não vão? Eu olhei para a cara dela, eu pensei cá comigo, eu não vou retrucar. Deixa ela viver o inferno dela. É uma escolha dela. Eu vou viver a minha paz. O que teria acontecido se eu tivesse virado para ela e tentado debater? Ela ia ficar mais nervosa, eu ia sair de lá puta, desgastada, aí sim meu dia ia ser uma porcaria. Então, eu escolhi entender que cada um vive o seu inferno ou o seu paraíso. A escolha é sua. Alguns têm mais disposição, outros não, e tá tudo bem. Tudo bem. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só estou me vendo de uma outra forma. E vendo também as pessoas de uma outra forma, sem julgá-las. E é esse o nosso trabalho. Porque se a gente não fizer esse trabalho, nós não conseguimos ajudar essas pessoas. Então, gente, muitas almas missionárias estão vindo para o planeta, milhares já encarnaram, e muitas outras milhares estão encarnando e vão encarnar. Almas missionárias para nos ajudarem nessa transição planetária. Enquanto isso, os irmãos negativos continuam nos manipulando para nos prender. Nos prender no apego, nos prender no medo, né? A gente vê, eu vejo aí as pessoas, vai chegando final de ano, e eu vejo as pessoas programando que cor que vai ser a árvore de Natal, que cor que vai ser a roupa da virada, que cor que vai ser o esmalte, sabe? Como, aonde que vai ser a festa da família, e tem toda aquela programação. E eu fico me perguntando, e que programação ela está fazendo para ela mesma? Que mudança ela está planejando para ela, na vida dela?
Porque pular 7 ondinhas, quem está na praia, é fácil. Para cada ondinha fazer um pedido, é fácil. O que você está fazendo para mudar a sua vida? A minha vida é uma bosta. O que você está fazendo para mudar a sua vida de bosta? Meu casamento é uma porcaria. O que você está fazendo para melhorar o seu casamento ou sair desse casamento? Porque ninguém aqui está mandando ninguém se separar. Como o pai falou segunda-feira. O despertar, ele pode separar? Pode. Mas ele pode, ao invés disso, unir e unir de uma forma muito mais intensa. É só, gente, ter compreensão. Então, gente, tudo que está sendo aflorado, tá? Tudo que está vindo aí para vocês, é para quê? É para que isso seja trazido para a nossa consciência. Para que a gente possa ver, aprender com aquilo. Não serve mais, não faz parte mais da minha vida. Esse sentimento eu não quero mais para mim. E determinados lugares eu não quero mais para mim. Hoje eu vi uma coisa interessante, depois que eu almocei, eu sempre tiro um momento para mim, pelo menos uns 15 minutos aqui, para mim dar uma relaxada. E eu vi uma coisa interessante no meu Instagram. Quem aqui conhece, todo mundo conhece, né? Aquele Rodrigo Hilbert, que chama, aquele loiro bonito, né? Maravilhoso, que o cara cozinha, o cara constrói uma casa, o cara faz tudo, né? Eu nem sei se existe um homem daquele jeito, mas enfim. É o super-homem, né? Eu vi ele comentando num programa, ele falando que ele se afastou de muitos homens, porque esses homens já não... Como que ele falou? Estou tentando encontrar a mesma palavra que ele usou. É como se esses homens já não pensassem mais como ele, já não agissem mais como ele, entendeu? Então, não tinha mais conexão ali. E ele disse que ele se afastou de muitos homens, que hoje ele praticamente vive mais sozinho ou com a família dele. Compatibilidade de pensamentos, de conversa, né? Então, muitos de vocês podem estar passando por isso. E tá tudo bem. Tudo bem. Diga, Marcelo. Tipo, quando você fala de afastar de pessoas que não agrega nas coisas da nossa vida mais, né? Aí, tipo, gente da família, da gente se afastar das próprias pessoas da nossa família, tá tudo bem? Tá tudo bem? É uma escolha sua? Isso te faz bem? Tá tudo bem. Só um minutinho, gente, por gentileza. Oi, Kelvin. Mas eu tô terminando uma aula aqui. Assim que eu terminar, eu te ligo, pode ser? Ah, tá. Eu tô no meio de uma aula aqui, assim que eu terminar, eu te aviso. Obrigada. Gente, é um morador, que eu tô tendo um problema aqui no condomínio para resolver. E ele chegou agora, quer que eu desça lá. Enfim. Eu tava falando com vocês, eu tava vendo aqui, ele já tinha mandado 300 mensagens. Por isso que ele ligou. O que acontece, Marcele? Existem pessoas da família que chega um momento que antes você até se dava bem com elas. Hoje já não se dá mais. Ou pessoas que você nunca se deu bem, mas que hoje você não tolera mais elas na sua vida. Né? Só que, o que acontece? Eu vou te dar o meu exemplo, só para você entender. Família do meu marido. Minha sogra sempre foi uma pessoa muito difícil. Muito. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa mesquinha, inclusive com os próprios filhos. E assim, eu cheguei a um ponto
há um tempo atrás, em que eu pensava assim, eu não vou mais na casa da sua mãe. Eu falava com meu marido, eu não vou mais na casa da sua mãe. Só que eu percebi que aquilo fazia parte de um pensamento negativo meu, de não aceitar aquilo que eu estou falando para vocês, de não entender que isso é uma escolha dela e não minha. Então, assim, antes, todo final de semana a gente passava na casa da minha sogra. Se eu disser para vocês que hoje eu acho que tem uns 2 meses que eu não vou lá, deve ter. Nunca mais vou? Vou, claro. Mas não faço questão, entende? Não falo mal dela pro meu marido. Eu hoje não julgo ela, como antes eu julgava, eu já julguei ela muito. Hoje eu entendo que ela vivencia as escolhas dela. Ela é o que ela escolhe ser. E não sou eu que vou mudar ela. E não cabe a mim afastar o meu marido, que é filho dela. Ele próprio está se afastando, porque a energia dele também já não está mais compatível com a dela, entende? Ele próprio. Não é que ele fala assim, eu não quero mais ir na casa da minha mãe. É ele dizer assim, não tô afim. É diferente, entende? Então é isso. Não é você excluir a pessoa, né? É você entender que se não tem mais uma compatibilidade energética, se aquilo realmente não te faz bem, porque você não é obrigada a conviver com ninguém que te faz mal. Não é. Mas você tem sim que entender que aquela pessoa está vivendo o que ela quer. Ela é o que ela quer ser. É uma escolha dela e não cabe a você dizer que ela é ruim, que ela é menos, que ela é mais. Entende? Quando você entende isso, as coisas ficam diferentes. O entendimento fica diferente. Até a relação muda. Hoje eu encontro com a minha sogra, oi, sogra, tudo bem, dou 3 beijinhos. Mas assim, chama para almoçar, se tiver afim, hoje já acontece dela chamar para. Hoje, para ser sincera, hoje, Marcele, ela já nem chama mais. Entende como vai distanciando? Porque é energia, é campo energético. Entende? Então, vai acontecendo um distanciamento que é natural. Quando você vê, você já está meses sem falar com aquela pessoa, ela sem te procurar, você sem procurar. E tá tudo bem, né? Então é isso. Esses distanciamentos já estão acontecendo e vão aumentar. Vão aumentar. E eu sei que vocês estão percebendo isso. Né? A gente falou de coeficiente energético, né? De para onde essas almas vão. Então, assim, é entender que ninguém é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente já estaria como um mestre ascenso, a gente nem estaria aqui nesse planeta. Ninguém aqui é perfeito. Estamos aqui para experienciar, vivenciar, aprender, sermos felizes. Certo? A gente vê aí muita gente que às vezes questiona, mas eu vejo tanta gente ruim, uma pessoa que é ruim e tem dinheiro, né? Vocês não se questionam isso? Nossa, mas aquela pessoa, a gente sabe que o cara não presta, a mulher não presta, e ó, cheio de dinheiro. Sabe o que acontece? O universo não vê o que é bom e o que é ruim. O universo vê o que você emana para ele. Então, o universo, ele está respondendo para aquela pessoa o que ela está cocriando. Ela pode ser uma pessoa de má índole, ela pode ser um ladrão, um político bandido, como a gente está cansado de ver aí, que é o que mais tem. Mas, vocês já viram um político ter medo? Só dando um exemplo. O político não tem medo, gente. Você vê, o cara foi preso com o dinheiro na cueca, tá aí, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido.
Eles não têm medo. Porque eles sabem que eles não vão ser punidos. Entendem? Só que é o seguinte, eles gastam todo o seu coeficiente naquilo, no dinheiro. Eles têm dinheiro. Só que todo o resto é fraco. Quantos atores que faziam comédia, vocês já viram que se mataram? Quantos artistas renomados, famosos? Eu falo que os meus grandes ídolos já se foram e todos se mataram. Os meus ídolos da música, do cinema, a maioria se mataram. Tinham dinheiro demais, mas faltava todo o resto. Entendem isso? Então, gente, entendam, ninguém manifesta nada por ninguém. É cada um por si. Sabe aquela história, cada um por si, Deus por todos? Pronto. É isso. Ninguém manifesta nada por ninguém. Vocês veem pessoas aí que muitas vezes... Gente, entra num hospital de câncer. Aqui em Goiânia tem o Hospital do Câncer, eu acredito que nas grandes cidades, quem mora aí nos grandes centros, tem. Hospitais de referência em doenças, hospital de doenças tropicais, enfim. Eu falo porque eu já fui para dentro desses hospitais. Gente, são mais de 30 anos em que eu busco vivência. Eu não busco só conhecimento. Então, você chega dentro de um hospital e você vê duas pessoas que estão com a mesma doença, o mesmo tipo de câncer, fazendo o mesmo tratamento. Uma evolui e a outra perece. Por quê? Alguém sabe? Porque uma tem um coeficiente de cura maior do que a outra. Pois é, Sabrina. Você já não viu isso acontecer? Eu acredito que você já tenha visto. Ana. Sim. Então, gente, nós vamos chegar ao momento que nós vamos ter a capacidade de nos curarmos, porque nós temos essa capacidade, a gente só não sabe ainda. Eu estou buscando autocura e eu vou alcançar. Porque nós temos essa capacidade. A gente só não se lembra dela. Mas a gente vai se lembrar. Então, amados, é isso que eu queria passar para vocês, que nós queríamos passar para vocês hoje. Alguma dúvida? Eu acho o máximo que toda vez eu pergunto alguma dúvida, ninguém tem. Será que hoje vai ter? Nina, minha dúvida é a hora que você falou aquilo, por que uma pessoa amar ruim e aí ela é muito rica porque ela cocria? Eu não entendi. É aquilo que eu expliquei. O universo, ele não entende o que é bom ou o que é ruim. Ele entende o quê? Frequência, vibração. Sim, então, mas aí é isso que eu não entendi. Se ele entende vibração, a pessoa, ela não vibra, então ela é ruim, mas ela não vibra baixo, é isso? Não, acontece que ela coloca toda a sua vibração num foco de quê? De riqueza. Ah, então ela não quer saber se ela está fazendo mal, se ela está fazendo bem, não interessa para ela. Ela está focando que, independente se ela está fazendo bem ou mal, ela está focando no dinheiro. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, o universo, ele não entende, aquela pessoa é boazinha, a gente vai dar dinheiro para ela. Não, aquela imagem, não. Ele entende o que aquela pessoa emana. Então, assim, foda-se se ele está roubando de alguém. Ele está focando no dinheiro. O desejo dele é dinheiro. É dinheiro. E ele foca naquilo. Só que você pode ver que todas as outras áreas da vida daquela pessoa é vazia.
Entendi. É por isso que eu dei o exemplo dos grandes, dos famosos que tiram a própria vida. Eles focam na carreira. E quando eles focam na carreira, eles ganham o dinheiro daquele trabalho. Eles ficam ricos, milionários. Mas todo o resto é vazio. E quando cai a ficha deles, eles... Entendeu? Como é o nome daquele ator? Gente, eu gosto muito. Inclusive, esse final de semana eu assisti um filme com ele. É o... Aquele que fazia comédia? Que fazia comédia. Isso. É que ele fez até aquela velhinha, não foi? Se fantasiou de velhinha? Isso, esse mesmo. Paulo Gustavo? Não, é americano. Esse era um baixinho. Eu esqueci o nome dele. Ai, eu esqueci o nome. Não é Steven Spielberg, não. Não. Você vê, é um cara que dedicou a vida dele à comédia. Ele era um grande comediante, um excelente ator. Do nada o cara se mata. Com o tanto de dinheiro que ele tinha. Se vocês conhecerem a história dele, junto com... Eu não sou boa para gravar nome de ator desses trem, gente. Como que é o nome daquele cara que fez o primeiro Superman, que morreu? Vocês sabem quem é? Eu sei de quem você está falando, mas eu também não guardo o nome. Ele caiu do cavalo, ficou muitos anos. Quebrou o pescoço, né? Isso. Quebrou o pescoço, não, quebrou a coluna. Eu sei quem você está falando. Foi o primeiro Superman, que fez muito sucesso. Eles eram amigos. Se vocês conhecerem, depois procura isso. Se vocês conhecerem a história deles, um ajudando o outro, sabe? Uma coisa linda a história. E assim, o cara se mata. O comediante é o Robin Williams? Exatamente. Isso. Esse mesmo. Robin Williams. Então, é o quê? É porque o foco dele é o quê? A carreira, o trabalho. Só que ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele não tinha amor. Ele não tinha nem amor próprio. Diz que ele tinha uma depressão muito forte, né? Profunda. Eu poderia passar a noite aqui falando de N celebridades que tiraram a própria vida, né? Para vocês terem esse entendimento. Mas você entendeu, Glau? Entendi. Agora eu entendi. Pois bem. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, o grupo está lá para a gente esclarecer dúvidas. Quem quiser assistir novamente aqui, fique à vontade. Amanhã eu vou estar colocando o link no grupo lá, tá? Dos links. E eu espero ter esclarecido agora essa questão, essa dúvida que eu sei que muitos de vocês tinham com relação ao destino dessas almas, para onde essas almas vão, para onde elas estão indo, o que está acontecendo com elas, o que vai acontecer com a gente. Cabe a cada um de nós, né? Então é isso, meus amados. Esperamos ter esclarecido vocês. Tem alguém dormindo aí, além da Silvia? Eu tô acordada. Então tá. Tô quase dormindo já. Tchau, O Nini. estava na rede, já deve ter dormindo. Tchau, meu lindo. Paz. Beijo, Marcele, papai. espero que você tenha gostado. E é isso. Eu Amada. adorei, tava comentando aqui agora que tava comentando com meu esposo como que é explicativo e é uma explicação que você consegue entender, consegue falar o que a gente precisa, né, do modo da gente conseguir entender. Nem sempre sou só eu que falo, né, mas vai. Eu acho que a hora que sou eu que falo, gente, é a hora que vocês não entendem. Tem horas que eu tô falando... Isso, né, Lina? Tem isso. O pessoal aqui, Marcelo, já sabe. Tem horas que eu tô falando, aí eles fazem assim, ó. Dá uma puxada, sabe? Tipo assim, para. Aí eu... Pois é. Aí a gente volta. Mas é isso, tá bom. Você vai ver segunda-feira, Marcele. Tô ansiosa para esse dia. Nossa, você vai ver. Tô ansiosa por segunda. A gente adora tomar puxão de orelha. Que isso, Glau, eles não são de dar puxão de orelha.
Não, não são, não. Eles só são bem diretos, sabe? Sabe, Marcelo, você tem uma ferida? Ele enfia o dedo lá assim, dá gira, assim, ó. É bom pra gente acordar, que às vezes a gente não tá acordada, por mais que a ferida tá É. machucada, e a gente ainda tá dormindo ainda com ela. Não é, Sabrina? Eles não enfiam o dedo na ferida e roda? E manda beijo pra gente e fala, eu te amo. Verdade. Ô, gente, para com isso. Vocês estão sendo... Não, mas a gente é apaixonada por eles. A gente brinca. Ah, é a gente verdade. Teve uma vez que a gente ficou brincando assim, "Ih, Não, hoje é dia da não. lapada", mas a gente brincando assim. Aí, de repente, vem a dona Rosa. Vocês ficam falando que a gente só dá lapada, mas nós não somos assim. que não sei o quê. Ainda mais ela, né? Não é? Oh, meu Deus. Menina, Oi, amor. Meu coração hoje, ó, para você. Gente, então tá. Deixa eu ir resolver os pepinos do condomínio aqui ainda, que vida de síndica é assim, né? Não tem hora, não tem dia. Mas beijo para vocês, fiquem na paz, no amor.